apresentar o trabalho de Inel, que tem como título Aparelhos e dispositivos para automação residencial. Vamos começar comigo falando sobre um pouco de... Aqui vem os temas abordados, as explicações, os tópicos abordados que iremos apresentar e vamos lá para sensores de presença. Pronto, vamos lá, vamos começar. Sensores de presença. Os princípios de funcionamento. Sensor infravermelho, isso é um modelo de a proximidade detectado objeto por meio da reflexão dos raios infravermelho. O sensor lança uma luz invisível no momento em que o material invade seu espaço de alcance. Ele estima as partículas de luz que foram redirecionadas pelo objeto que entrou ao local. Desta maneira, ligando um circuito elétrico através do cálculo de frequência do sinal alcançado, é possível verificar sua distância de luz retratada pelo objeto. Aqui, como podemos ver, diagrama funcional, multifilar, unifilar, e temos a instalação em diagrama unifilar, né? Diagrama funcional, ligação de interruptores simples monopolar. Agora vamos falar um pouco da vantagem e desvantagem deste sensor. Além da automação que ele proporciona, o sensor de presença garante uma segurança maior, além do que ajudar a economizar. Essa é a vantagem de termos o sensor de presença. E vamos agora para a desvantagem. Apesar de toda economizar a empresa e o condomínio que os sensores podem gerar, custa o custo por troca de lâmpada ou de próprio sensor pode ser uma desvantagem, visto que a instalação errada ou até mesmo o uso de um produto de má qualidade, além de aumentar os gastos, pode gerar grande insatisfação. Então, como aqui a gente pode ver, Alexandre, pode mutar o teu áudio, por favor. Aqui, como a gente pode ver, né, a desvantagem e a vantagem de termos os sensores de presença. Boa tarde, professor. Vou falar sobre relé fotoelétrico. O relé fotoelétrico é um componente capaz de medir a intensidade de luz de um ambiente e acionar ou não o relé de acordo com essa intensidade. Dessa forma, uma das principais funções do relé é ligar e desligar luzes que devem estar ligadas somente à noite. Como funciona um relé? O relé fotoelétrico é composto por um relé e um LDR em contato com a bobina do relé. Um relé é um componente eletromecânico que possui um contato metálico com uma bobina. Quando a bobina é energizada, ela gera um campo eletromagnético que atrai o contato metálico do relé, deslocando para outra posição, fazendo com que ele funcione como um interruptor. Já o LDR funciona como uma resistência que varia de acordo com a luminosidade que incide sobre ele. Assim, o sensor de luminosidade fica ligado à bobina do relé, energizando-a de acordo com a luminosidade do ambiente. Quando o LDR sofre uma grande mudança de luminosidade que incide sobre ele, afeta também a bobina que está sendo utilizada por ele. Portanto, chega um momento que a luminosidade faz a resistência variar, de forma que permita que o campo eletromagnético gerado pela bobina seja capaz de alternar os contatos do relé, ligando ou desligando o circuito ligado ao relé fotoelétrico.
Aqui temos o diagrama funcional. Tem os fios faz preto, faz neutro, ligando ao relé. Mais abaixo tem a instalação e diagrama unifilar. E mais abaixo temos as vantagens e desvantagens. Vantagens. O relé fotoelétrico é um dos mais comuns e mais utilizados. Com isso, permite uma infinidade de configurações para uma instalação. Um exemplo bem clássico disso é nas ligações das lâmpadas dos postes, que acendem automaticamente quando escurece. A desvantagem do relé. A principal desvantagem do relé é o fator do desgaste, pois em todo componente mecânico há uma vida útil. É importante observar algumas limitações dos relés em relação à corrente e tensão máxima suportadas entre os terminais. Se esses fatores não forem levados em consideração, a vida útil do dispositivo será comprometida e principalmente o circuito. Relé de impulso. Princípios de funcionamento. Relés de impulso são dispositivos eletromecânicos que, ao ser alimentado pela tensão nominal da rede, através do comando de interruptores pulsadores, comandam pontos de iluminação, também sendo possível comandar o mesmo ponto de luz por vários dispositivos de pulso. Princípios de funcionamento. Os relés, dependendo do modelo, podem ser alimentados com diferentes tensões de alimentação, bem como em corrente alternada ou corrente contínua. Portanto, deve-se ficar atento às orientações do fabricante em seu manual de instruções. Princípio de funcionamento. Sua instalação é simples, mas como em qualquer atividade com eletricidade, requer atenção, pois descarga elétrica pode oferecer risco de morte ao eletricista, instalador. Portanto, se atualize com as normas do setor elétrico e siga as orientações da NR10. Caso você não seja um profissional habilitado, procure orientação e qualificação na área de elétrica predial. Para a instalação do relé de impulso, você deverá... Aqui é o diagrama funcional. A gente do diagrama unifiliar. As vantagens e desvantagens. Vantagens. O relé de impulso, além de proporcionar uma economia no dimensionamento dos materiais e no consumo de energia, permite otimizar a quantidade de tipos diferentes de acionadores, trazendo mais versatilidade e flexibilidade, redução de mão de obra na instalação e ainda proporciona o conforto ao usuário. Desvantagem é o FGI-FTJ. Aqui, esse trabalho aqui ia ser apresentado pelo nosso amigo, só que ele viajou e não pôde, viajou logo cedo e ficou sem internet. Aí a gente vai apresentar, mas ele teve parte nesse trabalho. Interruptores inteligentes. Princípios de funcionamento. Para quem está em busca de fazer uma automação em casa, uma ótima opção é integrar com as assistentes virtuais um interruptor inteligente. Com isso, será possível ligar ou desligar qualquer aparelho que esteja conectado nele, utilizando apenas o sinal de internet. Vale destacar que esse tipo de automação integrada possui inúmeras vantagens, tendo em vista que é possível ter o controle de casa na palma da mão, estando à distância ou não, além de contar com um comando de voz como aliado. Princípios de funcionamento. Nós fizemos todos esses testes no estúdio e o resultado foi positivo. Agora que você chegou até aqui e entendeu melhor como funciona esse mecanismo e como eles podem ficar ainda mais incompletos, não deixe de assistir ao vídeo na íntegra para conferir nossos testes e de compartilhar com aquele seu amigo que vive falando do assunto. Vamos falar agora sobre o diagrama funcional, como todos podem ver, e a instalação, diagrama unifilar, que, como vocês podem ver, temos aqui, né, a caixa do negócio. E agora vamos falar a vantagem e a desvantagem de ter este aparelho dentro da sua casa. Vamos lá. A vantagem.
O dispositivo pode ser integrado ao assistente virtual, como Google Home da Google e Alexa de Amazon, fazendo automação por voz, deixando o ambiente mais moderno e dando uma maior automação fácil a instalação, que é semelhante à instalação de um interruptor comum, como todos podem ver. Agora vamos para a desvantagem. No Brasil, os modelos de lâmpadas inteligentes ainda não são encontrados facilmente. Para adquirir um kit do tipo, é necessário buscar em lojas online ou correr a varejistas especialistas. Além disso, pouca uma opção interessante para que deixar a casa mais moderna, né? Mas vale a pena lembrar que nesse caso não há garantia em caso de aparelhos com defeito, que pode ser um problema. Como a gente pode ver, aqui temos a vantagem e a desvantagem, né, de termos esse aparelho em casa. E aqui são os nomes dos integrantes do nosso grupo: Jonathan Ebert, quem vos fala, o Alexandre, Lucas Gabriel e nosso amigo Ibicauan, que não pôde estar com a gente por conta que viajou e ficou sem internet. É isso, professor. Esperamos que o senhor tenha gostado. Não foi tudo isso, perdoe nossos erros e tudo mais. E pronto. Mas Valeu, mesmo assim, professor. obrigado, viu? Valeu, professor. Tchau, tchau.